Oi, oi, boa noite. Será que agora vai? Estamos conseguindo agora conectar. Vamos lá. Isso aí. Hoje a gente está passando uns apuros tecnológicos aqui, o Instagram nos derrubando. Vamos ver se eu consigo chamar aqui a Ellen e a Gel. Acho que aqui, vamos ver se vai agora o convite. E para Gel. Vamos ver aqui. Pessoal, vocês me ouvem? Vamos lá, convidar mais uma vez aqui, não funcionou. Vasconcelos, Ellen e Giovana. Bom, gente, mandei os convites, mas por algum motivo elas não estão entrando. Vamos ver aqui o que acontece. Enviando convite mais uma vez. Aceitando o convite da Ellen. Entrar ao vivo, vamos ver se agora funciona. Já se conseguir pedir também, eu não estou conseguindo mandar o convite. Eu envio, ele fica processando ali. A Ellen, eu já aceitei entrar ao vivo, mas não entra. Vamos lá então, gente. Vai ser eu e eu mesma. Vamos ver aqui, solicitação para participar. Deixa eu ver se eu consigo aceitar, entrando ao vivo com Giovana. Nem Giovana nem Ellen não conseguem entrar. Acho que hoje vai ser por aqui mesmo, meninas. Vamos ter que interagir no chat aqui. Vamos aproveitar enquanto o Instagram não nos derruba efetivamente, né? Vamos lá, qualquer coisa, vocês vão posicionando aí com relação ao som e tudo mais, né? Pra gente ir batendo uma bola aqui, então. Então, vamos lá, hoje eu vou tocar aqui o que eu havia preparado já para vocês. E aí, vocês... vamos interagindo no chat aqui, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, né? Aí a gente vai fazendo essa troca aqui. Então é isso aí, gente. A gente está dando sequência aos eventos, né, em relação ao Dia da Mulher, que a gente comemorou essa semana. E aí, assim, a comemoração do Dia da Mulher é sempre um tanto polêmica, né? Existem pessoas que se posicionam de um modo bastante feminista, e aí acaba aproveitando essa data para expor a sua ideia, a sua opinião, de uma forma que às vezes não nos parece assim, muito tranquila. São chamados, né, à discussão vários debates, e aí, mas é um momento também muito propício para a gente refletir sobre todas essas questões do feminino, né, questões que às vezes a gente vai colocando para debaixo do tapete, deixando para pensar mais tarde, né, ou achando que está tudo bem, e a gente não para realmente para fazer essa reflexão.
Então, esse é o momento, né? Aproveitando a energia dessa semana, estamos falando tanto de mulheres, né? Já tivemos aí na terça-feira a live da GEL com a nossa querida Regina, né? Trazendo a experiência, a vivência dela, né? O processo de cura, tudo que ela passou aí nesse último ano, né? Para tentar realmente se reencontrar e fazer as pazes com o feminino dela. Então, não à toa que nós propusemos o tema para essa live, né? Feminino ferido, o corpo adoece realmente. Então, é uma proposta para a gente realmente ir se conectando com a nossa essência feminina, para a gente tentar fazer esse resgate e tentar compreender por que o nosso corpo vem adoecendo. Então, assim, tem diversas doenças que são tipicamente femininas, a gente vem manifestando as doenças em muitos momentos sem tentar compreender o que está por trás disso, né? E esse olhar a gente vem trazendo já a partir da nova medicina germânica, de a gente nunca aceitar um sintoma sem olhar para ele, sem tentar compreender o que é que nosso corpo está querendo dizer com aquilo. Né? Então, eu vou aproveitar aqui no começo já puxar uma fala do nosso querido Freud, né? Precisamos amar para não adoecer. Então, quando a gente olha para todas essas doenças do feminino, é muito disso. Eu preciso amar o meu feminino. E amar o meu feminino respeitando os limites dele, acolhendo os limites dele, compreendendo o que é que ele está me dizendo. Né? Tendo essa conversa com o nosso íntimo, com todas as nossas esferas, para que a gente realmente compreenda o que é que eu vim manifestar e de que forma eu estou me posicionando em relação a tudo isso. Então, vamos lá. No livro A Doença como Caminho, o autor traz uma visão que eu acho muito interessante desse processo de adoecimento, né? Ele olha para a doença não como algo que precisa ser curado, mas algo que precisa ser lido. Então, quando a gente tem a manifestação de uma doença, nós não precisamos buscar a cura unicamente, né? Então, aquela visão da medicina tradicional de medicar, de fazer cirurgia, extrair o que está errado ali para consertar o que está errado. A gente precisa primariamente compreender o que está acontecendo, o que está por trás, por que meu corpo está manifestando isso. Porque toda manifestação física vem a partir de um desequilíbrio, algo que não está legal em outras esferas da nossa vida, né? No campo mais sutil. Então, se o meu emocional não está legal, se eu tenho conflitos não resolvidos, meu corpo vai me mostrando, me sinalizando o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, a gente acaba percorrendo o caminho de não olhar para esse sintoma, né? Mulheres, principalmente, a gente tem muito a questão das cirurgias, né? Então, assim, eu tô com um problema no meu ovário esquerdo, vou lá, opero, tiro o meu ovário esquerdo. Aí, dali a pouco, tô com um problema na trompa, um problema no útero, e você vai tirando, vai tirando, vai tirando. Só que, assim, a primeira doença, a primeira manifestação, o primeiro sintoma, já era uma tentativa do seu corpo de trazer um recado para você, uma carta para você. E aí, quando você não abre essa carta para ler, para perguntar assim, poxa, meu corpo, por que é que você está multiplicando essas células aqui? O que tem de errado aqui? E você simplesmente tira aquele órgão, o teu corpo vai continuar tentando se comunicar contigo. Então, ele vai trazer em um outro local do seu corpo um outro sintoma, né, um sintoma semelhante, para que você, mais uma vez, tenha a oportunidade de olhar. E aí ele faz isso com a sua trompa, ele faz isso com o seu útero, e você vai tirando. Não preciso mais disso, tiro trompa, tiro útero, daqui a pouco vem na mama, e eu ainda não li essa carta. Eu ainda não olhei para o que o meu corpo está tentando comunicar. Então, e aí, em alguns casos, né, pode até ser fatal. Então, eu não li, eu não compreendi, eu não fiz os movimentos para resolver, de fato, aquilo que estava acontecendo, e aí, a partir disso, o meu corpo não dá conta mais. Ele não dá conta de mandar tantos recados e eu não abrir essas cartas, eu não olhar para isso. Tá? Nós não estamos aqui dizendo que, assim, eu estou com um tumor, o médico recomendou que fosse feita a cirurgia, eu não vou fazer. A medicina, ela avançou para salvar vidas e a gente trabalha em parceria, né? Quando a gente fala, vem para a terapia para compreender esse sintoma, para saber por que teu corpo está fazendo isso, a proposta é que você comece a compreender que recado é esse. Então,
independente de qual seja a conduta médica recomendada naquele momento, ou da sua opção, do que você decidiu fazer, não deixe de olhar e de tentar compreender o que teu corpo quer dizer para você. Por que teu corpo está trazendo isso? Né? Exatamente, Regina. Observar os sinais, né? Compreender qual foi o processo que está por trás dessa manifestação desse sintoma. Por que eu cheguei nesse ponto, né? De precisar desenvolver um câncer, de precisar desenvolver... Qual foi o meu limite que eu não respeitei? Ou assim, nós temos muito, quando a gente fala em doenças femininas, muita questão de hereditariedade, né? Então as pessoas têm muito essa visão assim de, mas é que na minha família, todas as mulheres com tantos anos desenvolvem isso, desenvolvem aquilo. E aí, quando a gente olha para esse processo, a medicina germânica diz que nada se herda em termos de doença. O que a gente herda é o padrão de comportamento. Então, a gente vê uma família que vem se comportando da mesma forma, que vem flagelando os seus femininos, ou, às vezes, hoje, as mulheres naquela família já estão numa outra realidade. Mas lá atrás, uma avó casou sem querer, foi, né, transou sem querer, enfim, foi submetida a um processo, isso ficou uma mágoa muito grande, e essas mulheres vêm no clã todo em lealdade àquela mágoa. Então você vem para tentar pertencer a esse grupo, a essa família, manifestando os mesmos sintomas, desenvolvendo as mesmas doenças. Então minha avó teve, minha mãe teve, eu tenho. E aí, eu vou esperar minha filha ter também, ou eu vou olhar para isso e falar, gente, peraí, o que está acontecendo nessa família? O que aconteceu lá atrás? Por que nós chegamos nesse ponto? Por que nós estamos desenvolvendo esse sintoma? Então, a gente precisa, em algum momento, parar e olhar para isso, tentar compreender o que está por trás, né? Eu vou trazer ainda na sequência várias analogias de alguns sintomas, mas assim, eu lembro que é importante a gente sempre olhar para o que significa isso para você, dentro do seu óculos, né, do seu filtro, da forma como você vê o mundo, da sua história, do que você passou. Porque a gente vai falar em alguns momentos ali de agressão sexual, né? Então, assim, não necessariamente foi um estupro, né, foi um abuso, mas se eu, dentro de um relacionamento estável com meu marido, naquele dia eu não estava muito afim e senti que a coisa foi meio forçada, eu posso desenvolver essa conotação. Então, eu rompo com algum dos meus limites, eu não respeito os meus limites. Então, assim, a analogia do sintoma, ela é um padrão para dar um direcionamento. Mas para você realmente compreender o que está acontecendo com você, é preciso olhar para a sua história, saber tudo o que aconteceu, como que você cresceu vendo, né? A gente vai falar muito de doenças sexuais aqui, né? Então, como é tuas crenças em relação à sexualidade, como é o teu padrão de mundo? Porque o que às vezes é problema para uma pessoa não é para outra. Então, depende muito da forma de compreender. Mas quando a gente fala em feminino, é o se conhecer, é o respeitar a si mesmo, né? A gente fala muito assim de mulheres que atuam no masculino, que são excessivamente masculinas. E aí eu vou trazer uma frase que a Gé usou ontem na aula, né? Está tudo bem em manifestar as suas desarmonias. Então, mas é preciso olhar para isso. A gente só começa o movimento de cura quando a gente começa a olhar para o que está fora do lugar. Então, quando a gente compreende que se eu estou atuando no masculino, eu necessariamente tenho um feminino ferido, eu não estou conseguindo acolher esse feminino, eu não estou conseguindo manifestar esse feminino, e por isso eu estou nesse estado de guerra, manifestando esse masculino exacerbado, tendo a necessidade de ir para a luta, eu preciso parar e olhar o que é que está acontecendo, qual é essa ferida do meu feminino que não está curado. Porque enquanto eu não fizer isso, eu vou manifestando desarmonias. E aí, hormonalmente, meu sistema não funciona, minha menstruação é difícil, sempre aquela questão da TPM, né, que a gente... É muito comum entre as mulheres, assim, porque hoje eu tô com uma TPM terrível, não consigo, não dou conta. E aí a gente olha como é que tá a relação dessa mulher com o seu feminino. Não está. Ela está numa queda de braço com o marido dentro de casa, tentando disputar e mostrar para ele quem manda mais, quem é mais forte. Eu não consigo exercer o meu feminino, não consigo acolher o meu feminino. E aí, enquanto eu não conseguir fazer esse movimento, eu continuo nessa guerra hormonal. Mês a mês, chegou o período de menstruar ali e realmente meu corpo não aceita aquilo.
né? E aí vem a dor, vem o desconforto, vem vários sintomas, né, decorrentes disso. Em relação ao clã também, né? Na minha família, as mulheres todas têm essa questão da menstruação difícil. Minha mãe tinha muita cólica, eu tenho muita cólica, muita cólica, muita cólica. Mas que cólica é essa? Como é que está dentro dessa família essa manifestação? Será que ao longo dessa história essas mulheres sempre precisaram exercer o seu lado masculino de uma forma mais forte, aí eu não acolho esse feminino e deixo esse masculino se sobressair, e aí nesse momento eu não consigo completar o meu ciclo, eu não consigo me conectar com a minha natureza? Então, isso que a gente quer trazer hoje, um convite para a gente olhar para esses processos, né? Para a gente tentar compreender e não aceitar que isso é normal, menstruar todo mês é um desconforto, é cólica. Não é normal. O normal é que seja tudo fluido, que seja tudo leve, né? E até é interessante, né? Quando estava começando as pesquisas, eu estava refletindo assim, na época da escola, na época que as meninas menstruavam, era um troféu, né? Dizer assim, nossa, agora eu sou mocinha, que legal. E aí os anos vão passando, vai perdendo a graça. A Regina colocou entender a ciclicidade, exatamente. A Gel não deixa o marido ser marido, a gente não dá esse espaço, né? Porque o nosso menino tá tão ferido que a gente tá com a arma empunhada ali e a hora que ele tenta aproximar, o negócio vira guerra, realmente. Né? Mas aí eu tava falando da menstruação. Lá na escola, a gente tem aquela coisa, né? Quando é a novidade, de acolher essa... que agora eu sou menina, sou mocinha, né? Começa a desenvolver o corpo e tem um orgulho daquilo. E aí o tempo vai passando, a graça vai perdendo, né? E aquilo começa a ser chato. Então, a gente vê com muita frequência mulheres que emendam cartela de anticoncepcional para não menstruar. Eu não quero menstruar, porque é muito desconfortável, tem cólica. Mas o menstruar é a maior manifestação do feminino, é exatamente o que nos difere dos homens, né? É essa completude desse ciclo mensal ali que a gente passa, que a gente completa e que tem um propósito na natureza, né? Então a gente precisa acolher isso, deixar de brigar com esse feminino. Até a TPM mesmo, né? Quando a gente olha para a TPM a nível fisiológico, a TPM ela tem uma energia muito pesada, realmente, porque é uma energia de luto. É o luto daquele óvulo que não foi fecundado. Eu estou soltando isso. Então, assim, acolham a sua TPM. Eu estou de TPM porque eu estou em luto e está tudo bem. Então eu vou aproveitar essa energia mais fechada para soltar. Então eu vou soltar toda a energia que não me serve mais, eu vou soltar toda emoção que não me serve mais, toda a mágoa, toda a raiva. É nesse momento da TPM, aí você faz a limpeza, conversa com o seu útero e libera isso. Você conversa com o teu útero e pergunta para ele quais emoções estão gravadas ali, que histórias estão gravadas e que você está carregando pela sua família, muitas vezes, né? Então, essa reconexão com o feminino que vai realmente nos levar a superar esses sintomas. A partir do momento em que você aceita o seu ciclo, aceita esse momento, não, eu vou menstruar, eu tô nessa fase, a natureza fez todo esse processo para gerar a vida. Então eu não gerei a vida, estou descartando aquele óvulo que não foi fecundado. Então, meu corpo todo está nesse momento de tristeza, né? A gente brinca até assim, o útero está chorando lágrimas de sangue, está se preparando para esse chorar lágrimas de sangue. Então, é o momento realmente da gente fazer essa limpeza energética, da gente soltar essas emoções aprisionadas, né? É o período de preparação para o período menstrual, isso aí. Quando a gente ressignifica isso, muda muita coisa. Então, é exatamente isso, Regina. Quando a gente consegue trazer essa percepção de que é natural, é normal, esse é o meu corpo, é assim que eu fui preparada, eu consigo soltar, né? E soltando a menstruação é mais leve, você vê a menstruação como algo bonito, né? Como algo que realmente te conecta com o teu feminino. E assim, existem vários rituais para quem sente essa necessidade, essa conexão, mas é muito do sentir, é muito de ressignificar, de compreender que isso é natural, né? Eu preciso
me harmonizar com essa naturalidade, para que as coisas realmente fluam, para que o meu corpo não precise manifestar sintomas. Eu posso ler esse período de outra forma, não precisa me trazer dor para eu lembrar que eu estou nesse luto. Eu lembro por conta, né? Então, comecei a sentir aquele desconforto, senti que a coisa está mais... então pronto, né? Estou me preparando, é hora de ir abandonando essas emoções, é hora de ir fazendo a limpeza, porque logo vem a menstruação. Simone, essa visão é linda, depois de vivermos anos sem conhecimento dessa percepção. Exatamente, a gente vai voltando para o que é natural, né, gente? Eu vou aproveitar esse gancho para falar um pouco aqui também da questão do parto, né? Em relação à cólica, é por não exercer o meu feminino ou teria um outro motivo também? Sofria muito com cólicas menstruais, era horrível, menstruei até 52 anos, mas na verdade era hemorragia, lágrimas de sangue e foi retirado. Isso aí. Então, assim, o principal motivo para as cólicas é esse não acolher do feminino, mas aí a gente tem que olhar para a história que está por trás, porque às vezes tem uma mágoa retida, uma raiva muito grande, que quando o nosso fígado não dá conta, ele distribui para o intestino e algumas vezes até para o útero, né? Então, isso torna a menstruação dolorida, né? Então, no período da menstruação, eu acabo tendo também essa manifestação de dor. É possível também por isso. Né? Eu vou aproveitar para falar um pouquinho aqui também da questão do parto, gente. É uma outra questão, até nem estava no meu roteiro para falar disso, mas eu senti agora, né? Quando a gente engrenou nessa coisa do que é natural. Porque, assim, o parto cesariano, ele existe para salvar vidas, né? Em casos de risco, em situações mais complicadas. Mas, assim, o que me preocupa em relação a essa escolha pelo parto é que as mulheres estão sendo desempoderadas do seu poder de dar à luz, de parir, né? Então, a gente vê todo um sistema médico organizado de uma forma que o parto normal não funciona, né? Porque o parto normal é imprevisto, é na hora que o bebê quer vir, não dá para programar, não dá para agendar, não dá para colocar na agenda do médico. Então, e até para uma mulher que opta pelo parto normal, acaba sendo muito custoso, né? Financeiramente, a gente sabe que tem um custo muito alto para você bancar um médico particular para te atender no parto normal. Então, a gente acaba achando que o normal é a cesariana, né? A gente vai se desconectando desse poder de parir, de trazer a vida, de acolher o nosso corpo. Isso também traz marcas, traz sequelas. Né? A médio e longo prazo, quando a gente não confia que nosso corpo está preparado para isso, a gente não confia no nosso feminino, a gente não tem essa segurança. Muitas vezes isso é passar de mãe para filho, né? Eu não... na nossa família ninguém tem dilatação. Mas por que não tem dilatação? É tanto medo de não dar certo, é tanta insegurança. Ou às vezes, algum caso na família lá atrás, que perdeu o bebê no parto, porque morreu, a mulher morreu, e isso vem na família, naquele clã, como assim, não, parto normal não pode. E às vezes as pessoas nem têm consciência da história, mas sistemicamente isso vem sendo carregado, e aí realmente aquele corpo não responde. Então, assim, mulheres que estejam se preparando para ser mães, se preparem para isso. Olhem com carinho, vão para a terapia antes de engravidar, para entender, né, como é que está isso no seu clã. Tem alguma coisa, alguma crença, alguma história, alguma memória que eu preciso ressignificar para eu conseguir, para eu dar conta disso? Porque às vezes não dá conta realmente, o corpo não responde, mas porque tem tanta carga de coisas não resolvidas ali que vai realmente travar o processo, né? Não vai funcionar na hora. E aí a gente tem o reforço do sistema que não direciona muito para isso, então acaba sendo realmente bastante prejudicial. Então vamos lá, agora eu vou trazer uma sequência de doenças e sintomas aqui, vou desencarrilhar aqui um monte de coisas, conforme vocês forem se identificando, vai comentando aqui no chat, né, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que eu comentem também. Então, como eu preparei uma lista de coisas para a gente trazer, por isso é importante a conexão. Deixa eu ver o que era o comentário aqui. Soninha, sempre achei que durante a menstruação também estamos mais vulneráveis, energeticamente e espiritualmente. Isso. É muito... a gente está mais sensível, na verdade, né? Eu não sei se vulneráveis depende da tua frequência, de como você está.
Mas é fato que quando a gente está no pico hormonal um pouco antes da menstruação, né? A gente está preparando aquele óvulo para ser fecundado e tudo mais. E aí, então, esse é o meu pico de sensibilidade também. O corpo todo fica sensível, né? A gente, nos dias de TPM ali, o seio é mais sensível, a pele. Então, todo o nosso campo está mais aberto, tá mais sensível. Então, claro, se você estiver numa baixa frequência, você está mais exposto energeticamente também. Então, talvez é disso que você está falando, Surama. Não sei se captei ali a sua dúvida. Vamos falar da endometriose também. Vamos chegar nesse ponto aqui, Marcinha. Já chegamos lá, tá? Eu fiz uma sequência aqui pegando dos órgãos, começando da vagina lá, vamos falar de útero, ovários, mamas, né? Vamos falar um pouquinho de cada coisa aí. Então, assim, vamos começar lá com a questão do ato sexual em si, né? Frigidez, vaginismo, né? Que a gente ouve muitas histórias, às vezes o paciente em consultório traz, né, essa dificuldade, porque sente dor, porque não é confortável, nunca teve prazer no ato sexual, né? Quando a gente olha para esse sintoma, né, de frigidez, a gente vê muito a questão de uma agressão, de um abuso, ou mesmo assim, um julgamento em relação ao pai. Então, eu não via meu pai como um homem para ser respeitado, né? Na figura paterna, na figura masculina. E aí eu carrego essa rigidez, esse fechamento. Eu não confio no masculino. Então, essa é realmente um mecanismo de proteção. Meu corpo se fecha, a musculatura enrijece porque não é confiável. Ou porque eu passei por um processo traumático anterior, ou porque, e aí eu trago muita questão do óculos, né, da lente que você está usando para ver o mundo. Às vezes você não passou por uma agressão física, eu não estou me protegendo de algo fisicamente, mas simbolicamente, né, esse pai que não é confiável me traz essa conotação de que o masculino não é confiável, e aí quando eu tento uma relação eu não consigo me abrir para isso. Eu fico em rigidez, e isso me traz a dor. Então, esses quadros, ele é muito derivado disso, né? E aí tem o caso das mulheres que até conseguem, não, né, tem a flexibilidade da vagina, mas não consegue ter prazer. Então, às vezes tá no ato, vai, mas nunca chega no ápice do prazer. Então, quando a gente olha para essa, a gente chama de anorgasmia, né? É uma dificuldade de ter o orgasmo. São muitas mulheres que têm o medo de perder o controle. Então, isso também é um quadro muito comum de a gente olhar assim como um quadro sistêmico, né? Eu soube histórias da minha avó, minha mãe nunca gostou de sexo, e para mim também esse negócio não tem graça nenhuma. Então, vem nesse processo porque em algum momento se sentiu traída, se sentiu desonrada, né? E aí eu preciso exercer o meu masculino, meu feminino está ferido, eu preciso exercer o meu masculino, eu preciso ficar no controle. E se eu preciso sempre estar no controle, eu não consigo me entregar. E se eu não me entrego, eu não me permito prazer. Só que aí a gente lembra que a já falou tantas vezes nas aulas, né? O prazer sexual, ele está associado a todo prazer e toda realização na vida, né? O nosso motor propulsor aqui para a gente fazer as coisas acontecerem, para a gente tocar projetos para frente. Então, se eu não consigo me entregar lá, eu não consigo me entregar aqui também. Então, as coisas na vida toda ficam meio engessadas, ficam meio travada, por não conseguir olhar para isso. E aí vamos continuando ali na vagina, então, as infecções vaginais, né? A gente tem mais comumente a candidíase. Candidíase é um quadro que todas as mulheres possivelmente já passaram em algum momento da vida, né? E a candidíase, ela tem uma conotação muito forte de perda. Então, até na reprogramação biológica, o Dr. Maurício fala assim, a candidíase é uma vagina chorando, né? Tá ali escorrendo lagriminhas. Então, a gente olha para o que é que essa mulher perdeu. A perda pode ser uma perda de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, pode ser de um animal de estimação, ou pode ser também a perda de um parceiro sexual, ou
A traição, às vezes, do parceiro, que você não sente mais segurança com ele, também pode trazer. Quando a gente tem um corrimento um pouco mais sujo, tem uma conotação de sujeira, realmente, né? Então tem que olhar de uma forma mais intensa para essa questão da relação com o parceiro. Então, quando são outros tipos de corrimento, né, assim, na região da vagina mesmo, que não chega a ser uma infecção de útero, mas algo mais ali, às vezes uma penetração mais dolorida, que aí eu entendi isso como uma agressão, como uma invasão do meu território, e aí eu estou ali nesse quadro, então a gente olha muito para isso. A candidíase também vem em decorrência da rejeição do seu feminino. Então, quando eu não acolho o meu feminino, eu não consigo aceitar, eu também, e aí eu não consigo manifestar a minha sexualidade, né? Eu também tenho essa infecção, né? A candidíase também ataca. Vamos lá, temos mais. Aí vamos subindo um pouquinho, né? Falamos já da TPM. Falar agora um pouquinho da questão aqui da endometriose, dos miomas uterinos e tudo mais, né? A endometriose, dentro da medicina germânica, a gente olha para a endometriose não como realmente uma infecção causada pelo endométrio, mas uma infecção causada por células do ovário. Então, assim, um ovário com cistos, né? Quando junta, por exemplo, uma sensação de solidão, de abandono, em que eu me sinto sozinha, né? Eu acabo tendo afetado também os meus canais coletores do rim, e isso faz com que aquela multiplicação de células do ovário exploda. E quando explode, aquilo cai na cavidade abdominal. E aí contagia. Contagia não é contágio, porque é um tecido do corpo mesmo, mas ele cola em algumas partes do corpo, né? Pode colar no intestino, pode colar até em alguns nervos, às vezes, que é realmente muito doloroso. E então, assim, por que a gente tem essa visão de que não é o endométrio unicamente, mas sim células do ovário? Porque quando se pega para estudar especificamente, a gente percebe que essa aderência ali, né, esse tecidinho tá colado, ele produz estrogênio, ele produz hormônio. E o endométrio, teoricamente, não produz. Então, assim, mulheres com endometriose costumam ter aparência mais jovem, porque ela tem mais locais no corpo produzindo esse estrogênio, multiplicando esse estrogênio no corpo. Então, é comum aquela mulher que parece muito mais nova do que é, e aí tem a queixa de endometriose, né, problemas ali de ovário, de úteros, realmente um aumento da produção hormonal. Por quê? O mecanismo do corpo, então quando a gente olha para isso, né, a endometriose e assim como os ovários policísticos, né, ambos, né, têm a conotação da perda. Então, às vezes um aborto espontâneo, às vezes a perda de alguém da família realmente, né, a perda de um filho, a perda de alguém que não volta mais, é a perda com aquela conotação assim de acabou, não tem mais retorno, às vezes até no relacionamento, né? Então, eu estava com uma pessoa que eu acreditava que ia ser o pai dos meus filhos e agora não estou mais. Tipo, a pessoa foi embora, casou com outra pessoa, foi morar em outro lugar, morreu, enfim, não tem mais volta. Essa conotação de, nossa, e agora eu preciso aumentar as células reprodutivas, eu preciso aumentar a capacidade do meu ovário de fazer mais óvulos, de fazer mais filhotes. E aí é essa leitura que o corpo faz. Então, quando multiplica demais, chega um ponto que pode romper esses cistos, né? E aí isso causa essas aderências no interior da cavidade abdominal, que a endometriose é muito dolorido, né? Então, a endometriose tem essa característica. Ovários policísticos também vem da mesma interpretação, da mesma leitura do corpo, né? Perdeu algo que lhe era muito caro, mas perdeu de forma definitiva, não é aquela coisa assim, de terminei com meu namorado, essa semana que vem estamos juntos de novo. Não, é algo que assim, poxa, não tem mais volta, e agora como eu vou me multiplicar? Então eu preciso aumentar a capacidade reprodutiva do meu ovário. Miomas uterinos também são bastante comuns. Então, assim, até para contextualizar, o mioma é quando não é um câncer maligno, né? Ele tem o tumorzinho ali na musculatura do útero, e a maioria dos médicos acabam tirando o útero, né? Retirando realmente para
para resolver, para evitar que isso se multiplique ou que se torne realmente um câncer maligno. Mas assim, tanto os cânceres quanto o mioma uterino, ele tem muita leitura de eu querer me reproduzir em condições em que não é possível. Então, eu quero ter um filho e nesse momento, por questões profissionais ou porque o meu marido não quer mais filhos, aí o meu corpo começa a preparar o colo do útero para receber esse bebê. Então, eu quero aumentar a capacidade de segurar. Se vier qualquer bebê aqui, eu vou segurar, vou ter mais músculo para segurar. Só que isso acaba se desenvolvendo esses pequenos tumores, né? Essas alterações celulares ali local. Então, é muito disso. O mioma uterino, ele tem essa conotação de tentar... eu tenho desejo de ter filho, nesse momento não é possível. Então, vou me preparar, porque a hora que vier um óvulozinho fecundado aqui, eu seguro. Vou estar pronto, vou estar forte. E aí acaba, né, sendo interpretado como uma doença realmente. Vamos lá. Quero falar um pouquinho... outro quadro que é bastante comum também, puxando lá atrás, eu não falei, né? Quando a gente olha para a questão de frigidez, vaginismo, muitas mulheres se queixam da dificuldade de lubrificação. Né? A gente tem duas glândulazinhas ali, perto da vagina ali, que são responsáveis, são as glândulas de Bartholin. Então, elas são responsáveis pela multiplicação, pela lubrificação local. E aí, assim, em alguns casos até a pessoa chega a ter inflamação dessas glândulas, é bastante dolorido, porque é uma área bastante bem sensível, né? Então, quando a gente tem qualquer problema associado a essas glândulas, seja a baixa lubrificação, seja essa inflamação, a gente olha muito para a dificuldade em se permitir sentir prazer. E aí a gente olha para tudo, né? Que tipo de prazer? Todos os prazeres. Quando eu tenho essa rigidez muito grande, que eu não consigo me permitir me conectar com as sensações de prazer, o meu corpo responde diminuindo a lubrificação. Então, mulheres que têm dificuldade com isso, olhem com carinho para esse acolhimento das suas sensações de prazer, se permitir sentir prazer, se permitir se entregar, né, para essas sensações de prazer. Câncer de mama. Câncer de mama nós temos basicamente duas possibilidades, tá? Nós temos o câncer de mama que ele é derivado a partir da multiplicação de células da glândula mamária, e a gente tem o câncer de mama que é o intraductal, que é dentro do canalzinho onde teoricamente sai o leite, né? Então, quando a gente olha pro glandular, né, para a glândula mamária mesmo desenvolvendo câncer, a gente tem ali a conotação de nutrição. Então, eu tenho talvez alguma situação em que eu me senti responsável por nutrir mais. Então, às vezes, uma mãe que perde um filho, ou uma mãe que o filho está doente, está no hospital, ou o marido, ou alguém que eu tenha essa associação de que eu preciso nutrir, eu preciso ajudar essa pessoa. Aí o tecido que responde é a glândula mamária. Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma traição, uma separação, alguma coisa que me foi arrancado do peito, aí eu desenvolvo o intraductal. Porque ali dentro, eu teoricamente queria que fluísse mais rápido, né? Que saísse mais o leite. Então, quando a gente desenvolve esse tipo de câncer, a gente tem que olhar muito para a história da pessoa, para tentar compreender quem são as pessoas envolvidas, porque é muito sutil. Às vezes, como você interpreta, pode ser uma traição do marido, por exemplo, pode ser, mas quando a gente fala em parceiros, em pares, né, porque tem essa leitura, né, de ou olha para o ninho, mãe, filhos, ou a gente olha para o parceiro. Só que o parceiro não é necessariamente o parceiro marido, pode ser parceiro em sociedade, podem ser outras pessoas que você tem essa leitura. Então tem que entender muito da história para compreender de onde está vindo isso, por que está acontecendo isso, né? O que a pessoa... E aí, assim, a mama especificamente, a gente olha para a lateralidade. Então, assim, para a mulher que é destra, a gente não fala da destra a mão que escreve, mas o destra fazendo o teste de lateralidade mesmo, né? Então, olhou, fez o teste de lateralidade, a mulher é destra,
o câncer é na mama esquerda, a gente olha para o ninho, mãe, filho, né? Então, eu tive algum problema com a minha mãe ou com o meu filho, sangue do meu sangue. Se é na mama direita, então a mesma da lateralidade, eu olho para o parceiro. E aí na mama esquerda é o inverso. Então na esquerda eu olho para o parceiro e na direita eu olho para o ninho, mãe, filhos. Então, só uma pista aí para vocês, caso conheçam pessoas, né, passando por esse processo de câncer de mama, para começar a rastrear isso. E aí, né, seja na terapia ou encaminhar para alguma terapia para que realmente consiga compreender e ressignificar. Independente de extrair. E aí é interessante também, né? Dentro do feminino a gente tem muito essa questão da mutilação de órgãos, né? Então, tive uma doença, então preventivamente eu vou tirar o útero. Tô com mioma ali, mas vamos preventivamente tirar para não desenvolver um câncer? Ok, vamos tirar. Só que aí, quando eu tiro, eu esqueço a história. Mas energeticamente aquele órgão ainda existe. Então eu continuo com o conflito não resolvido ali. Então, independente de resolver cirurgicamente o processo, a gente precisa olhar. Porque enquanto a gente não ler essa carta, o nosso corpo vai continuar mandando recados, né? Em outros órgãos, outros tecidos, até que a gente pare em algum momento e fala, peraí, o que está acontecendo? Outra doença que é muito comum em mulheres, né? A cistite, infecção urinária. Não que não seja comum em homens, mas a mulher tem mais incidência, até porque o canal até a bexiga é mais curto. Então, é um canal que realmente favorece o acesso de micro-organismos, de bactérias e etc, né? Mas quando a gente olha para a bexiga, né, para a cistite, ele tem a conotação de demarcação territorial. Então, quando eu sinto alguma ameaça no meu território, alguém está invadindo o meu território, eu começo a degradação de tecido dentro da minha bexiga para ampliar os canais e aumentar a minha capacidade de marcar o território. Então, é aquela conotação do cachorrinho mesmo, né? Sai por aí fazendo xixi, biologicamente nosso corpo também entende dessa forma. Se alguém está invadindo meu território e eu não dei conta de pôr o limite, eu vou precisar trazer uma infecção aqui para começar a aumentar essa capacidade de pôr limite aí. Vamos. Então, olhem para isso. Estou tendo cistite de recorrência. Qual é o meu limite que está sendo avançado e eu não estou conseguindo dizer, para, meu limite é aqui, é até aqui que você pode ir, meu território é esse. Aqui sou eu que mando. Né? Então, tem que olhar para isso com carinho, né? Corrimentos também, às vezes tem corrimento decorrente da cistite, né? Também estão associados a essa invasão de território, né? Passou do meu limite aqui, eu não estou conseguindo falar, verbalizar isso, determinar qual é o meu território. Aí o corpo traz um jeito aí para a gente olhar para isso, né? Vamos lá. Temos ainda, muito comumente, mulheres, né, têm quadros mais frequentes de depressão. Também é uma doença que não é exclusiva feminina, mas que é mais comum em mulheres, né, cerca de 2 vezes mais do que em homens. A gente tem uma disposição no cérebro, no estudo dos focos de Hammer, não vou detalhar muito sobre isso, porque é um assunto extenso, mas a posição em que são gravados alguns conflitos favorece para a mulher ter essa manifestação de depressão. Então, assim, quando a gente olha para transtornos psiquiátricos de uma forma geral, né, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, etc, etc, a gente está falando de constelações, né, que o Dr. Hammer chama de constelações, que na verdade, assim, a concomitância de 2 ou mais traumas. Então, eu tenho 2 ou mais conflitos ativos e eu não estou conseguindo lidar com isso. Então, meu corpo não consegue descarregar, ele não sabe em qual descarregar primeiro, se é num órgão ou no outro, né? Então, como eu não sei em qual órgão, fica aqui mesmo e a gente gera esse desconforto psiquiátrico. Então, quando a gente olha para a depressão, a gente tem pelo menos 2 conflitos ativos. Um conflito de susto, pode ser um conflito de susto, pode ser um conflito sexual, e pode ser um conflito de identidade, então eu não consigo me reconhecer, eu não sei quem eu sou, eu não me aceito como eu sou, ou marcação territorial. Então são 4 possibilidades, quaisquer 2 dessas, ou uma só, mas 2 conflitos diferentes do mesmo tipo, traz um quadro de depressão. Então, para as mulheres, isso é mais comum,
pela posição que ficam esses relés no cérebro, né? Por isso que as mulheres têm mais depressão mais frequente do que os homens. Mas me digam aí, vocês estão entendendo? Tá muito conteúdo, tá difícil? Então, tá dando para entender aí a sequência das ideias? Alguém ficou com alguma dúvida ou tem alguma coisa mais que vocês querem que eu traga aqui? A gente vai conversando sobre tudo isso. Né? Uma outra doença feminina muito comum, né, que a gente às vezes nem vê como doença, mas a baixa libido. Então, assim, eu não tenho muito desejo. E aí também tem uma diferenciação. A baixa libido não necessariamente está associada à falta de desejo sexual, mas é a falta daquele tesão, daquela emoção para fazer as coisas mesmo, assim, aquela motivação, aquela desmotivação de uma forma geral, né? A baixa libido, ela está muito associada a um conflito de asco. Então, eu não consigo aceitar alguma coisa. E aí, muitas vezes, é uma rejeição ao próprio corpo. Então, eu engordei, eu não aceito meu corpo, eu me acho feia, e aí eu não consigo manifestar essa libido. Ou um asco também, assim, meu parceiro me traiu, eu fiquei sabendo que ele teve outra parceira, a gente fez as pazes, mas eu não consigo aceitar isso. Então, ainda não consigo, né, incorporar isso na minha vida. E aí, a libido vai lá embaixo também, né? E aí, a falta de libido traz a falta de motivação para todas as outras coisas, para o dia a dia, né? Para você executar as ações, para você colocar os projetos em dia, para você fazer as coisas acontecerem. Então é isso, gente. Eu trouxe aqui várias reflexões, né? Bastante conteúdo sobre a questão dessas doenças, né? De manifestações que a gente tem no nosso feminino em desequilíbrio, né? Mas é muito essa leitura de o que meu corpo quer dizer. Então, se eu estou tendo esse sintoma, qual é o meu limite como feminino que não está sendo respeitado? O que eu não estou olhando? O que meu corpo quer dizer com isso, né? E não simplesmente a gente, vou lá, operei, resolvi. O operar, ele tira o negócio ali para não ficar pior. Mas e aí? Eu olhei para isso, eu tentei entender o que estava por trás, qual era essa informação que estava vindo para mim. Então é isso, gente. Eu quero fechar só com uma reflexão aqui. Acho que temos ainda uns minutinhos que a gente começou mais tarde, um pouco. A Surama ali, socorro, estou sofrendo de falta de libido, misericórdia. Então é isso aí, Surama. Vamos olhar para esse processo aí. O que é que você está com asco, que você não está aceitando, né? O que te aconteceu, que trouxe essa conotação. Então, olha com carinho para isso. Interessante também uma informação que eu lembrei agora. Em relação à menopausa, gente. É muito comum as mulheres, quando terem problemas com a menopausa, né? Seja a menopausa precoce, ou aquela menopausa dolorosa, né? Com muitos calorões. Quando a gente olha, assim, primeiro, a menopausa precoce, ela nos diz que, por algum motivo, não é interessante mais eu ser feminina, eu ser mulher, eu continuar sendo fértil, né? Eu continuar fazendo o meu ciclo normal. Então, a gente olha para o que aconteceu nessa família, porque isso é muito comum, né? Minha mãe entrou na menopausa muito, muito cedo, eu também, com 30 e poucos, 40 anos aí. Então, como parâmetro, a idade que a gente tem para menopausa é 50 anos, né? Assim, pode acontecer a partir dos 48 até 52. Essa é a média esperada. Mas quando você entra nessa menopausa antes da hora, a gente olha para o porquê que não é mais interessante eu ser uma mulher reprodutiva, né? Então, o que está acontecendo nesse sistema, ou nesse relacionamento, ou você com o seu feminino? Por que você não quer mais, né? Olha para isso com carinho, acolhe esse sentimento, vê o que está acontecendo ali por trás. E aí, quando a gente olha para uma menopausa sofrida, né, aquela questão hormonal, a gente olha muito para a mulher que não se acolhe. Então, a gente é um equilíbrio entre fogo e água, né, o yin e yang.
Quando eu tenho excesso de fogo, significa que eu estou manifestando pouca água. E a água me traz esse equilíbrio de emoções. Então, quando as minhas emoções não estão equilibradas, quando eu não estou olhando para o meu emocional, eu faço tudo pelo outro. Então, eu resolvo a vida do meu filho, eu resolvo a vida do meu marido, eu resolvo a vida de todo mundo. Eu vivo para os outros. Eu não consigo olhar para mim mesma. Eu não consigo fazer esse equilíbrio do fogo e água. E aí o fogo vem, porque o fogo não se apaga sozinho, né? Então, quando a menopausa é sofrida, olhe para esse equilíbrio, né? Até a recomendação, faça um período sabático de eu não ajudo ninguém, eu só ajudo a mim mesma. Eu vou me olhar, eu vou me cuidar, eu vou me amar. E possivelmente em pouco tempo você consiga regularizar esse fluxo. E aí, assim, em alguns casos, né, a medicina recomenda a suplementação hormonal. Então tem que olhar muito, com muito carinho para isso. É um processo da natureza, a gente ir baixando realmente a produção de hormônios nessa fase. E quando for fazer essa suplementação hormonal, buscar hormônios que sejam bioidênticos. E a gente tem hormônios nas farmácias aí, de uma forma geral, que não que não são bioidênticos, né? São hormônios feitos a partir de outros seres vivos, né? Então a gente tenta trazer o mais próximo possível do que é o nosso hormônio natural para a gente conseguir realmente receber de uma forma mais tranquila, sem ter muitos efeitos colaterais, né? A Surama aqui, às vezes tem um pouco de dúvida nessa questão de se acolher. Se quiser colocar ali qual é essa dúvida sua, acho que ainda dá tempo de responder. A Ellen complementou aqui, ó, vive manifestando Yang, aí o fogo vem e queima. Exatamente. Então, você não consegue equilibrar, manifestar em equilíbrio, você vai sofrer. É como se fosse realmente a colheita, né? O efeito colateral. Esse fogaço todo da menopausa, ele não é um efeito por si, ele é consequência de algo que você vem fazendo já há um tempo. Então, olha para isso. A Simônia, depois do terapeuta master, teremos conteúdo já de medicina germânica, a gula que grita em querer mais e mais conhecimento. É isso aí, vamos lá. Acompanhem as lives, porque parte do conteúdo já estou dando aqui, então vamos dar conta da carga horária lá de uma forma mais leve. E vamos olhando para isso, gente. Acho que o recado está dado, né? Essa questão do feminino adoecido, realmente, todas essas manifestações que a gente tem, a gente olha para questões sexuais, para questões de acolhimento, do que nós somos em essência, né? Dessa conexão com a nossa espiritualidade, com o nosso feminino, com a nossa sensibilidade, né? Então, quando a gente olha, acolhe, equilibra tudo isso, todos esses sintomas são mais facilmente contornáveis, né? A gente nunca está isento totalmente. A Rede comentou aqui, a menopausa representa o fim de um ciclo e início de outro. Exatamente esse processo, né? A gente está fechando. E aí, como é que você está fechando? Está fechando com leveza, com tranquilidade, ou está difícil, né? Então tem que olhar para isso. E eu vou trazer aqui para fechar uma frase do Hellinger que eu acho muito linda, assim, acho que faz muito sentido, né? Ele fala que a doença em nosso corpo encontra-se no fim de uma cadeia, que começa na alma, pois é da alma que vem os movimentos de amor. Então é isso, gente. Para que a gente realmente consiga contornar todos esses sintomas, compreender de uma forma mais leve, né, tudo que acontece com o nosso corpo, a gente precisa se amar, precisa se acolher, precisa amar cada um desses sintomas, porque o sintoma nada mais é do que o nosso corpo dando um recado de algo que está em desequilíbrio. Então, assim, que bom que eu passei por isso e posso compreender a partir disso. Porque, de outra forma, talvez eu continuasse no caminho que está me causando esse desequilíbrio. Então, é uma oportunidade da gente ajustar a rota, trazer realmente o equilíbrio que o nosso corpo, que a nossa vida pede. Certo? Boa noite para vocês. Obrigada a cada um que esteve aqui com a gente. E até a próxima.